Nação Celeste, bora aqui no nosso canal Raposa News para mais um vídeo, para mais um conteúdo. Vem comigo porque hoje eu tenho um vídeo recheadíssimo de notícias para você, viu? Simplesmente a sexta-feira santa, feriadão, está daquele jeito, tá? Bastidores do Cruzeiro fervendo, e eu te atualizo a partir de agora sobre tudo envolvendo o nosso maior de Minas. Você tá ligado, Raposa News é o conglomerado do canal Cruzeiro Nostalgia, e por aqui você acompanha através dos principais jornalistas e mídias, né, os principais que cobrem o dia a dia do Cruzeiro, as últimas e principais informações. Então já deixa aquele like, hype o vídeo e bora iniciar com ele, Samuel Venâncio. Bora que bora. Nesta sexta-feira de preparação do Cruzeiro para o jogo contra o São Paulo, neste sábado, o Cruzeiro vem de vitória sobre o Vitória, ânimo melhor e agora, claro, querendo seguir aí, pontuando pelo menos nesta Série A do Campeonato Brasileiro. Jogo neste sábado às 18h30 no Morumbi, e o Cruzeiro seguindo logo mais para uma viagem emendada, porque na terça tem a estreia na Copa Libertadores da América. O treinamento hoje à tarde na Toca da Raposa 2, depois disso o Cruzeiro segue de voo fretado, e aí vamos ver quem o Arthur Jorge vai levar. Talvez leve mais gente, porque o Cruzeiro de lá segue para Guayaquil, no Equador, e na segunda-feira terá um treinamento no Equador, fechando a preparação para a estreia na Copa Libertadores. Kaique retornou da seleção, deve voltar ao time titular, não tem porquê também, né? Ainda mais que volta de uma convocação, por mais que tenha feito aí pouco treinamento, somente ontem e hoje, 2 treinos com o Arthur Jorge, mas é o titular, é o dono da posição, então deve reassumir a condição. E aí tem que ver o que vai fazer o Arthur Jorge, Cauã Moraes ou William. Cauã Moraes muito bem atuando pela esquerda, o William foi bem também no jogo diante da equipe do Vitória. Todo mundo bem fisicamente, e aí uma tendência até para dar mais confiança ao time é de manutenção da maioria. Vamos ver essa última atividade de hoje à tarde, então, na Toca da Raposa 2. O Cruzeiro, que mesmo sem entrar em campo, no fechamento da rodada, ganhou uma posição, porque a Chapecoense perdeu para o Atlético Mineiro, e com isso, no saldo de gols ali, o Cruzeiro passou para a 17ª colocação, ainda na zona de rebaixamento, precisando de uma sequência positiva para deixar aí o grupo dos 4 últimos e confirmar uma campanha de reação na Série A do Campeonato Brasileiro. A gente falou ontem sobre Rodrigo José Pereira de Lima, que apita, e no VAR, Rafael Trace. Ele será o árbitro de vídeo. Cruzeiro que teve aí muita polêmica, ou lances aí bem polêmicos no jogo diante da equipe do Vitória. Os 3-0 ali acabaram escondendo uma reclamação com a arbitragem, mas é fato que o Yuri Elino, do Rio de Janeiro, não agradou em nada a diretoria do Cruzeiro pela atuação, e também Daniel Nobre Bins, que foi o árbitro de vídeo e que fez toda aquela avaliação do gol anulado do Cruzeiro. Então vamos acompanhar hoje à tarde, último treinamento neste feriadão em Belo Horizonte, e o Cruzeiro fechando a preparação para o jogo importante diante da equipe do São Paulo. Tá falado, pessoal? Um abraço, até a próxima! Vamos que vamos, Samuel Venâncio. E bora, rapaziada. Não sai daí porque tem notícia fresquinha pra vocês, tá? Então não sai daí. Mas só comentando uma coisa aqui, né? Samuel Venâncio falou do jogo da Libertadores. Rapaziada, caiu a ficha que daqui 4 dias, no dia 7, o Cruzeiro volta a pisar nos gramados da Copa Libertadores da América. Como é que pode, né? Um clube gigante, um dos mais tradicionais na competição, não só entre os brasileiros, mas entre todos os clubes, né? Ter ficado aí 6, 7 anos fora da principal competição. É um dos que mais participou, mesmo estando tanto tempo longe. É o time que mais venceu o argentino. Foi o primeiro ou o segundo, né, a conseguir vencer lá o Boca e o River na Argentina, por exemplo. Então, assim, é muito tradicional para ficar tanto tempo longe que nunca mais os dias sombrios voltem para o maior de Minas. Mas é o seguinte, rapaziada. Falando em argentino, tem uma notícia aqui, rapaziada, que eu considero das mais interessantes, tá? E envolve um jogador que pode ser contratado pelo Cruzeiro,
tá? Ele foi oferecido. Se o Cruzeiro vai contratar ou não é outros 500. A notícia é do Jorge Nicola e a gente acompanha a partir de agora, tá? Jogador que tava no futebol argentino. Tem centroavante argentino sendo oferecido para clubes brasileiros. Eu me refiro a Andrés Bomberger, 31 anos de idade, ex-jogador do São Lourenço. Ele foi sugerido nos últimos dias para Corinthians e Cruzeiro. Atleta que na temporada passada disputou 29 jogos, com 9 gols e 1 assistência, terminou a temporada em baixa, mais reserva do que como titular. Não renovou seu contrato por lá e busca clubes no Brasil. Mas Nicola, a janela de transferência já não fechou. Segundo o representante dele por aqui, o fato de estar livre no mercado antes do fechamento da janela de transferências internacional em 3 de março permite que o Bomberger ainda seja inscrito. Esse centroavante é aquele fixo de área, mais referência, 1,87 m de altura, 80 quilos, chegou a fazer 5 jogos e 1 gol pela seleção da Eslovênia. Apesar de ter nascido na Argentina, ele se naturalizou esloveno. Cruzeiro recebeu a sugestão, agradeceu, mas disse que não tem interesse por já contar com Caio Jorge e Chico da Costa. No Corinthians, a coisa só avançaria se Pedro Raul tivesse sido negociado. Como Pedro Raul recusou propostas de Vitória e Remo e permaneceu no clube, o Corinthians também não levou essa história adiante. Bom, rapaziada, o que vocês acham, hein? Vou até colocar na tela pra vocês aqui, porque eu, sinceramente, não conheci esse jogador, tá? Mas é esse aqui, ó. O Andrés Bomberger, né? Eu acho que é assim que se pronuncia. Ele que nasceu na Eslovênia, acabou ali também se naturalizando argentino, poderia escolher uma das 2 seleções pra jogar, acho que ele tinha mais chance lá na Eslovênia mesmo, foi o que ele escolheu. Mas assim, rapaziada, já é um jogador de uma certa idade, tá? Ele tem seus 31 anos de idade, tá? Ele, na temporada pelo São Lourenço, nem foi tão destaque assim. E tá livre no mercado. Acho que dá um pouco de indício, né? Do nível da criatura. Fato é que, segundo o Jorge Nicola, no mesmo tempo que ele foi oferecido, o Cruzeiro já meio que bateu o martelo dizendo que não teria interesse. O que vocês acham, nação? Será que o nosso Andrés Bomberger, enfim, será que ele é pior do que o Chico da Costa? Ele já teve passagens, tá? Pela base do River Plate, depois ele foi pro Fênix, Los Andes, foi lá pra Eslovênia, aí foi pro São Luís do México, foi pro Calba dos Emirados Árabes Unidos, aí foi pro São Lourenço, que é o principal clube da carreira dele, e mesmo assim, não com muito destaque. O que você acha? Comenta. E rapaziada, eu quero trazer isso aqui, eu preciso trazer isso aqui no Raposo News pra você ter sua alma lavada. Rapaziada, olha isso aqui, hein? Não sei se vocês estão ligados, ontem teve o complemento da nossa 9ª rodada, né, do Campeonato Brasileiro. E quem é que entrou em campo, rapaziada? Quem entrou em campo? O Flamengo. E qual foi o placar do jogo? 3-0 para o Red Bull Bragantino. Fora as ameaças. E aí, foi o suficiente para flamenguistas nas redes sociais já, ó, pedirem a cabeça de quem? Do Mister Leonardo Jardim. Ele, né, o sem palavra, o hipócrita, o mau caráter. O sem palavra, fique à vontade para você taxá-lo da maneira que você quiser. E aí, rapaziada, isso aqui é lavar a alma, né? Porque um cara como esse, ele não merece estar onde está. Ele foi desleal dentro e fora de campo com o torcedor e principalmente com quem mais abraçou ele no Cruzeiro, que foi o Pedrinho. Mas enfim, a gente acompanha de longe e todas as vezes que ele for massacrado, como aconteceu nesta sexta-feira após a rodada do Brasileiro, eu farei questão de mencionar. Por exemplo, né, o perfil aqui, ó, que claramente é flamenguista. Esse careca é ruim assim mesmo? O Flamengo foi de um time incisivo, que gostava de ser vertical com a bola, para um time que toca de lado e tenta forçar a bola nos laterais. Que jogo pobre. E, por exemplo, essa derrota de ontem, segundo o Vene Casagrande, ocasionou em uma reunião de cobrança forte nele e nos jogadores. Segundo o Vene, a diretoria olhou como inadmissível a postura dentro de campo. Leonardo Jardim, vida curta pra você aí no Flamengo, viu? Vida curta, que dê tudo errado pra você por aí. Na sua vida pessoal, saúde, amor, prosperidade, beleza. Mas, falando aqui do campo e bola, eu quero que você, ó, de verdade, tá? Opina, nação, opina. A informação que a gente gostaria de trazer pra vocês eram essas, tá? Vazou essa notícia, né, que o Jorge Nicola trouxe, eu já
compartilhei com vocês. Opina o que vocês acham, opina sobre o Jardim, opina sobre o jogo de São Paulo, fica à vontade, tá? Pra vocês comentarem sobre cada assunto. A gente volta a qualquer momento com mais conteúdo pra vocês. Fiquem com Deus, uma ótima continuação de sexta e feriado. Até a próxima. Tamo junto!